Graça e paz, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos dar início ao culto dessa noite. O Senhor nos trouxe aqui mais uma vez para um tempo de adoração, de louvor, comunhão, palavra, confissão, rendição. Toda honra e glória seja dada ao nome do Senhor. Amém. E o motivo do culto desta noite, o tempo dessa noite é gratidão. Hoje a gente vai agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem feito. Então nós vamos começar assim. Feche seus olhos, comece agradecendo, louvando, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela misericórdia, pelo seu amor, pela sua graça. Vai agradecendo ao Senhor, vai falando ao Senhor aquilo que lhe agrada o coração. O Senhor Deus nos disse que é o homem para que te lembre dele, o homem para que o visites. Mas a misericórdia do Senhor é sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as nossas futuras gerações. Bendito seja o nome do Senhor. Deus Santo, Pai de amor e de misericórdia, louvado seja o teu nome. Nós somos gratos ao Senhor, Deus, pelo dom da vida. Somos gratos ao Senhor pelas tuas misericórdias. Obrigado. Somos gratos ao Senhor pela intervenção do Senhor nos momentos difíceis. Somos gratos ao Senhor pela cura, pelas curas que o Senhor nos dá. Somos gratos ao Senhor pelo nosso trabalho. Somos gratos pela escola. Somos gratos a Deus pela faculdade. Somos gratos pelos nossos amigos. Somos gratos a Deus pelas pessoas que conhecemos, por aqueles que não conhecemos, mas o Senhor levanta para nos abençoar e nos servir. Somos gratos a Deus pela nossa cidade, pelo nosso país. Somos gratos pelo mundo que o Senhor nos deu. Somos gratos pela natureza, pelo ar que respiramos. Somos gratos a Deus por aquilo que nós não vemos, mas o Senhor, pela misericórdia e graça, nos sustenta, nos livra, nos guarda, nos protege e nos enche o coração. Por isso, meu Deus, somos gratos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com alegria no nosso coração, pela gratidão que temos por tudo que o Senhor nos tem feito. Amém, irmãos, boa noite, graças a paz. Como o pastor disse, hoje é um culto especial de gratidão. Todos os dias nós precisamos ser gratos, nós precisamos agradecer, mas hoje é especial, hoje é um dia de agradecimento. Salmos capítulo 3, versículo 6 diz: cantarei ao Senhor porque tem me feito muito bem. Vamos dizer juntos? Cantarei ao Senhor porque tem me feito muito bem. O Senhor tem nos feito bem? Glória a Deus. Estamos aqui, estamos de pé, estamos vivos, com saúde. O Senhor tem nos dado a salvação. O maior presente que nós podemos receber, a maior bênção é sermos salvos através do sangue precioso de Jesus. Então, convido você a, nesse momento de louvor, a você abrir seus lábios, abrir seu coração, ligando a Ele que é digno de toda honra, de toda glória, a Ele que é grande, a Ele que tem feito maravilhas na minha, na sua, na nossa vida. Por isso, convido você, abre seus lábios, abre seu coração nesse momento. Ele. Levantamos nós.
oportunidade de agradecer também, de louvar através de dízimos e ofertas, enquanto cantamos essa canção. Quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Momento da gente fazer uma retrospectiva aí do nosso ano, né? Quantas bênçãos o Senhor nos deu ao longo de 2025, né? Quantas batalhas nós vencemos. É certo que ainda estamos travando muitas batalhas, mas olha para trás, olha o quanto o Senhor já nos deu, olha o quanto o Senhor já fez por nós. Então esse é o motivo de cedermos a Ele, rendermos a Ele todo o louvor e toda a honra. Graças e paz, irmãos, boa noite. Amém. Eu administrei minha Bíblia, fazer um favor aí. Irmãos, eu tenho vários motivos para dar graças a Deus. Eu creio que você também. E eu queria, numa dessas ações de graças, agradecer a Deus. Diz o
ditado popular que eu não concordo, que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. Eu discordo completamente. Do lado de um homem, um grande homem, existe uma grande mulher. E eu queria agradecer ao Senhor por a minha digníssima esposa. Como eu disse para os irmãos, eu tenho vários motivos para ser grato ao Senhor. E eu quero hoje centralizar esse agradecimento pela vida da Roseli Isaac. Amém. Provérbios, irmãos, Provérbios 18, 22. Davi, possível? Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência de quem? O Senhor. Do Senhor. Você, homem, você que tem a sua esposa, você encontrou a benevolência do Senhor. Você encontrou um bem. Você encontrou um tesouro. E eu encontrei o meu tesouro. Amém. Mais valioso do que vários rubis, do que vários ouros. Então você que tem a sua esposa, seja grato ao Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo. E a Bíblia também fala que é melhor dois do que ser um, porque quando um cai, o outro levanta. E eu quero agradecer a Deus por isso. Vamos colocar de pé? Senhor, muito obrigado, Deus. Nós temos vários motivos de ser gratos ao Senhor. Um deles seria hoje, essa noite, estar aqui na tua casa, louvando o teu nome, engrandecendo o teu nome. Eu agradeço a Deus pela vida da minha digníssima esposa, que tem sido bênção na minha vida. E eu sei que muitos homens aqui também têm as suas digníssimas, e elas são bênçãos na vida de cada um desses irmãos. E a Bíblia é bem clara que quando um homem encontra um bem, encontra uma esposa, ele encontra o favor de Deus. Ele encontra a bênção do Senhor, porque ele foi alcançado. Assim como eu, vários homens aqui hoje, homens de Deus, têm as suas esposas, mulheres de Deus. E a Roseli Isaac, para mim, é uma bênção do Senhor. Uma mulher dedicada na obra do Senhor, que não mede esforços para trabalhar para o Senhor. Amém. Muito obrigado pela vida da minha digníssima. Abençoe ela, sustenta ela em tuas mãos cada dia mais, bem como todas as irmãs aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Agradecer ao Senhor, a canção diz: canta minha alma, canta ao Senhor, rendido sempre a grande louvor. Jesus.
privilégio de podermos render ao Senhor louvor, honra e glória. Obrigado, Senhor, por tanto amor, tanta graça que nos alcançou, Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa gratidão, Senhor, por tudo que tu és, por tudo que tens feito, por tudo que ainda irás fazer. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. A graça e a paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 150. Foi bom, é bom louvar ao Senhor, ouvir os instrumentos que nos ajudam a entoar esses cânticos. Não é uma bênção? E nós temos a bênção de ter servos de Deus, instrumentistas, músicos. Ontem comemorou o dia do músico, e olha que bênção, né? Nós temos na nossa igreja os músicos, e é uma bênção tão grande, porque a palavra de Deus diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com os símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Glória a Deus. Convido o pastor. Obrigado, Margarete. Essa é uma ordem do Senhor. Devemos louvar instrumentos de corda, com todos os instrumentos. Louvar o Senhor. Quero chamar os nossos irmãos músicos para vir aqui. A moça preparou uma lembrancinha para vocês, né, cara? Os músicos e os cantores, né? Cantam os ministros aqui. Vem para cá. Isso é uma alegria. Irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, e tem umas músicas que as pessoas chamam de música chiclete. Já viram aquelas músicas que ficam na cabeça da gente, não saem? E são coisas ruins. Em frente à loja nossa ali, às vezes eles colocam um som lá, e às vezes 3 horas da manhã eu acordo com aquelas músicas chatas na minha cabeça. Eu escuto o dia inteiro aquilo. Isso é muito ruim. Toda música, todo instrumento foi dado por Deus, e deveria ser tudo para a honra e glória do nome do Senhor, mas infelizmente não é. Então nós podemos e precisamos louvar a Deus quando homens e mulheres se colocam à disposição para usar o dom, o talento que Deus deu para fazer o quê? Louvar ao Senhor. E é isso que os nossos irmãos têm feito. A música prepara o nosso coração para a mensagem. Não é assim? Por isso que a gente louva primeiro. Nós cantamos, louvamos e depois a gente ouve a palavra. Não é assim? Então a gente agradece muito a Deus pela vida dos músicos que Deus nos tem dado. Está conosco também o Heitor. O Heitor é músico também. Isso, fica junto aqui. A irmã Rosa vai entregar uma lembrancinha em nome da nossa igreja para os nossos músicos. Pastor Dê é músico também, né? Cá, meu filho? Também não. Isso. Grande tabela. Ele também toca. Então vem para cá. Isso.
Vamos orar? Vamos orar agradecendo. Vou chamar a Rita para vir aqui. Vem cá, Rita. Orar ao Senhor, agradecer pela vida dos nossos músicos. Olha que bonito, dá licença, presta aqui. Olha que bonitinha a lembrança que a irmã Rose fez. Glória a Deus. Eu não sei o que está escrito em inglês aqui, mas eu sei. Júlio, fala pra gente. Oi? O que está escrito aqui? Oi? A Bia que Não, a irmã Rose, felicidade para o mundo, né? A irmã Rose que caprichou aqui, né? Fez algo muito bonito para os nossos músicos. E a Rita vai orar para vocês agora. Agradecendo. Vamos ficar de pé, irmãos? Para a gente orar? Isso. Agradecemos a Deus a vida da Beatriz, que é nossa intérprete. Glória a Deus. Senhor, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Muito obrigada, Deus, pelos irmãos que estão aqui à frente. Graças a O Senhor Deus. os capacitou, deu dom, talento, para que eles pudessem servir ao Senhor, Amém. nos auxiliar no culto, nos dirigir nos cânticos, nos louvores. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque além do dom, do talento que o Senhor deu a cada um deles, o Senhor deu também o dom de servir, Graças o a dom, ó Deus. Deus, de se entregar, não só no momento de louvor aqui, mas também da responsabilidade de vir aos ensaios, Amém. de estarem, ó Deus, se preparando para melhor te servir. Graças a Deus. Muito obrigada por esse entendimento, por essa clareza, por essa responsabilidade que o Senhor tem dado aos teus servos. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Deus, porque através do louvor, muitas pessoas também conhecem o seu poder, conhecem a sua palavra, Amém. o seu poder transformador. Então, não é só uma música, é a tua palavra sendo cantada. no nome de Graças a Jesus. Deus. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada um deles. Obrigada. Consagramos mais uma vez a vida deles ao teu altar. Sim. Que o Senhor os abençoe grandemente, Abençoa, suas famílias, sua vida Abençoa, profissional, Deus. mas principalmente, ó Deus, que todos os dias eles acordem sabendo que eles vivem Graças e a acordam Deus. para o louvor da tua Glória a glória. Deus. É o que Amém. nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Podem sentar. Daqui a pouco eles voltam aqui para cantar de novo, né? Que a vida de vocês seja sempre para o louvor, para a glória do nosso grande Deus. Como eu disse, né, está conosco o Heitor. O Heitor, ele é professor de música, não é isso? O Márcio já foi professor da Sofia também. É uma alegria tê-lo aqui. Viu? Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui, justamente quando a gente comemora o Dia da Música, né? Está conosco também o Robson. Robson, isso. Prazer recebê-lo. O senhor é de qual igreja? Ah, chegou há pouco tempo agora aqui em Mirassol. Tá bom, é um prazer recebê-lo aqui. Viu? Seja muito bem-vindo. Os irmãos estão próximos aí, cumprimente os nossos queridos visitantes. Isso. E os irmãos podem cumprimentar uns aos outros, né? Talvez você não cumprimentou quem está perto. Pode levantar, irmãos. Pode levantar e cumprimentar uns aos outros, dar uma boa noite aí para o irmão. Isso. Sejam todos bem-vindos. Em nome de Jesus. Muito bom, né? E olha, nós temos a alegria da comunhão em Cristo Jesus, amém? E eu gosto, bom, nós vemos na palavra de Deus momentos muito gostosos, né? Quando o povo de Deus estava reunido juntos, e Jesus sempre estava com os seus discípulos, ele arrumava um jeito de fazer um peixe, né? Sentar junto com eles para uma refeição. E a igreja primitiva era assim, eles iam de casa em casa, eles repartiam pão, eles oravam, eles ficavam na doutrina. E é bom, né? Esse momento que a gente cumprimenta aqui é muito rápido, então a gente quer ficar mais tempo juntos. Não é isso? Então, meus irmãos, coloquem aí para a gente, Davi, por favor, o outro plano.
No próximo sábado nós teremos o encontro da nossa igreja, um almoço em comemoração ao nosso primeiro aniversário de organização. Então, próximo sábado, nós teremos lá na casa do irmão Baltazar da Ana o nosso almoço de confraternização. Ao longo da semana, a gente vai falar mais sobre isso, mas como vai funcionar? Você leva a carne e o refrigerante correspondente à sua família e aquelas pessoas que você vai levar. E a igreja vai fornecer as guarnições, tá bom? Então, os irmãos levam a carne e o refrigerante e a igreja prepara o restante. Nós vamos ter uma manhã e tarde abençoada ali na casa do nosso irmão Baltazar e da irmã Ana. Vamos poder bater papo, conversar, comer bastante, né? Vai ser um encontro muito bom. E no domingo é o nosso culto de aniversário, também dia 30. Estará conosco o pastor Nilson, lá da igreja de Guaíba, nossa igreja mãe. Ele vai estar conosco de manhã. Então, domingo de manhã não tem escola bíblica, é só culto. Então, venham às 9 horas, que a gente vai ter o culto de adoração a Deus pelo nosso aniversário. Tá bom? E à noite também o pastor Nilson estará pregando e teremos a participação musical do coral Peregrinos, da igreja presbiteriana. Estarão louvando ao Senhor conosco no próximo domingo. Todo aniversário tem o quê? Bolo, né? Vai ter bolo, refrigerante, né? Então convide os seus amigos, tá bom? Queremos que a igreja esteja cheia domingo, para a honra e glória do nome do Senhor, para a gente celebrar esse primeiro ano de aniversário, de organização da nossa igreja, para a honra e glória do nome de Jesus. Tá bom? Então estejam atentos a isso, e ao longo da semana a gente vai conversando. Lembrando aí, os irmãos, tragam aí as coisas para o bazar. Segundo sábado do mês de dezembro teremos o nosso bazar solidário para esse mês agora, para comprarmos cestas de Natal, tá bom? Então tragam as coisas, porque o segundo sábado de dezembro será o nosso bazar solidário, ok? No mais, acompanhe as redes sociais da igreja. Nós estamos alimentando o nosso canal do YouTube com os cultos e as mensagens de domingo. Então compartilhem, tá bom? Nós temos o Facebook, mas agora estamos colocando no YouTube. Tem gente que não tem Facebook nem Instagram, então está indo para o YouTube. Os irmãos podem aí divulgar, tá bom? O nosso link, e as pessoas poderão assistir os nossos cultos aqui da nossa igreja nos acompanhar. Ok? Nós vamos orar ao Senhor Deus mais uma vez e nós vamos ouvir o coral, né? O conjunto coral da terceira idade. É isso? Então hoje a irmã Keila reuniu o pessoal, né? Os irmãos, nós estamos começando esse trabalho e vai ser uma bênção. Amém. A gente já está orando sobre isso e hoje aí é o início do trabalho. Ano que vem teremos aí várias atividades. A gente está procurando alcançar todas as áreas da igreja, né? As crianças, os jovens, adolescentes e agora os anciãos também, né? Então vamos orar, irmãos. Deus, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E obrigado, Senhor Deus, porque a tua igreja avança e a gente vai completar o primeiro ano de organização. E qual é a importância disso? Nós não somos apenas um grupo que se reúne aqui. Nós somos um grupo organizado que se reúne debaixo de uma doutrina. Não estamos, ó Deus, aleatoriamente reunidos. Temos uma doutrina, estamos baseados na tua palavra. E sobre esta palavra, sobre a doutrina, sobre o que a tua palavra nos ensina e sobre aquilo que a tua igreja preza, nós nos reunimos para a adoração do teu nome. E por isso nós temos a alegria de comemorar esse nosso primeiro aniversário de organização. Pedimos que o Senhor abençoe o pastor Nilson, que vai nos trazer a palavra, o conjunto Peregrinos, que vai trazer a participação musical, o nosso almoço no sábado. Vai ser, ó Deus, realmente um final de semana muito feliz. Nós suplicamos, ó Deus, que o Senhor já prepare todas as coisas. Ó Deus, faça cair por terra todo e qualquer empecilho e que nós possamos, ó Deus, ser gratos ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmã Keila, está com a palavra. Quem? É só chamar? Então venham para cá os irmãos que ensaiaram hoje. E por falar em ensaio, quando eles estão vindo, nós estamos preparando nosso musical e a peça. Podem vir, vem.
o musical e a peça de Natal, tá bom? Então, se você ainda não veio no ensaio, ainda dá tempo, tá? Mas domingo, depois de domingo, não vai dar para entrar mais, tá? Então, venha, nossos ensaios estão sendo domingo após a escola bíblica, domingo que vem após o culto amanhã. Tu és fiel, Senhor.
fortalecer a vida da sua Bíblia? Antes disso, as crianças, né? Estão esquecendo. Vem as crianças para a gente orar no grupo infantil. A Marita que vai ministrar hoje para os pequenos. Aproveitando que a criança está aqui, eu vou orar pelas crianças. Deus abençoe crianças e Marita. Deus abençoe. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, nós vamos ler a partir do verso número 11. Lucas 17, a partir do verso de número 11. Amém? Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Senhor, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque enquanto a gente está louvando aqui, muitas coisas boas estão passando na nossa mente, muitos motivos a gente tem para agradecer ao Senhor. Então, ó Deus, nos ajuda agora a entender a tua palavra, porque nós também te agradecemos pela tua palavra que o Senhor nos deixou para que pudéssemos ter a nossa vida baseada nela. Então, pelo teu Espírito Santo, nos ajude, Deus, a entender, para que possamos aplicá-la e fazer, ó Deus, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa grata? Irmãos, a gratidão, eu estava pensando sobre a questão da gratidão, e muitas vezes a gente ouve falar que a gratidão, obrigado, irmão, a gratidão, ela é uma virtude. Quando a gente fala em virtude, nós podemos pensar talvez que virtude, ou podemos trazer à nossa mente duas perguntas, né? A virtude, ela é uma coisa nata, você já nasce uma pessoa virtuosa, ou a virtude você adquire. Se tem alguma coisa que é nata, nós já nascemos assim, então isso é espontâneo em nós. Mas há algumas coisas que são adquiridas. Existem alguns dons e talentos, como por exemplo, música. Os irmãos sabem, eu já tentei tocar violino, eu já tinha uma aula de violino, já tive, e olha, é difícil o violino. Eu acho que eu comecei com o instrumento talvez um dos mais difíceis. Então eu aprendi a tocar laranjada doce, o violino. Tinha uma marcação lá, né? Tocar, né? Eu passava lá a música, né? Mas eu fui vendo que não era meu dom. Então era algo que eu nasci. Há pessoas, eu tenho um professor aqui que pode me corrigir se eu estiver errado, né? Há pessoas que vão ensaiar e nunca serão pessoas
que terão a habilidade como alguém que já nasceu com esta capacidade de ser um excelente músico. Eu conheci pessoas que aprenderam a tocar sem ir numa aula sequer. Tocam apenas de ouvir, pegam um instrumento. Eu tinha um tio, uma vez a gente era criança, ele chegou em casa, a gente tinha lá um violãozinho daqueles de brincadeira, pequenininho, tinha uma corda só. Meu tio chegou e falou: me dá esse violão aí. E com aquela única corda, ele tirava algumas canções ali. A gente ficou ali, né, vendo ele tocar coisas que a gente conhecia, né? Então ele passava o dedo ali e nós ficávamos admirados com aquilo. Nasceu com esse dom. Deus deu a ele esta capacidade. Como, por exemplo, falar uma outra língua. A irmã Bia fala inglês fluentemente. Olha, eu já tentei também falar inglês. Você pode estudar, você pode aprender algumas coisas, mas tem pessoas que têm esse dom e é nato. A pessoa fala em outra língua, a pessoa usa a linguagem de sinais. É algo que talvez você também já tentou aprender, mas não consegue. Tem pessoas que falam 3, 4, 5 idiomas, outros estudam e não conseguem aprender. No seminário a gente aprendeu grego e hebraico. Eu aprendi só o que dava para o gasto, né? Só para interpretar alguma outra palavra que serviria para a mensagem bíblica, mas também não era o meu dom conhecer sobre isso. Há algumas coisas que nascem conosco, alguns dons, talentos, e o Senhor vai nos dando, mas há coisas que nós adquirimos. E quando falamos sobre virtude, irmãos, a virtude, essa palavra virtude, a etimologia dessa palavra quer dizer coragem. A etimologia da palavra virtude quer dizer alguma coisa que é forte, alguma coisa que é capaz, e é alguma coisa que você busca fazer. Você é virtuoso porque você quer fazer aquilo, você deseja fazer aquilo. Então, quando nós falamos sobre gratidão ser uma virtude, tem que ser algo que eu quero. Ou seja, eu quero ser grato, eu desejo ser grato. Está no meu coração a vontade de ser uma pessoa agradecida. Ser grato tem a ver com graça. E se você não é grato, você é uma pessoa sem graça. É isso. Há pouco tempo atrás nós colaboramos com uma pessoa, trabalhamos com ela, ajudamos, e aí um dia ela disse para mim assim: olha, pastor, o senhor me desculpa, mas eu não consigo ser grato. Eu sei o que vocês têm feito por mim, mas eu não consigo ser grato. O senhor me perdoa, mas eu não consigo ser grato. Não consegue ou não quer ser grato? Às vezes a gente ouve nos filmes alguém dizendo assim: olha, vai lá, resolve uma coisa assim, fala com fulano, porque essa pessoa deve um favor para mim. Já ouviram isso? E tem gente que fala assim: olha, fulano me deve um favor. Agora, veja bem, quando nós falamos em favor, favor tem a ver com graça. É algo que eu não mereço, mas eu recebo. Se eu faço alguma coisa para uma pessoa, eu favoreço a esta pessoa, ela me deve ou não? Não. Fazemos as coisas das pessoas e também recebemos coisas. Ou seja, ninguém nos deve nada e nós também não devemos nada a ninguém. Quando é feito alguma coisa que é feita de coração. O texto que nós lemos aqui nos fala e nos conta essa história extraordinária sobre Jesus curando alguns leprosos. Vamos analisar esse texto aqui e vamos ver algumas coisas interessantes. Olha, Jesus ia em caminho para Jerusalém e ele passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. O texto nos diz que quando ele entra naquela aldeia, alguns leprosos vieram ao seu encontro. É interessante, meus irmãos, que esta era uma região que estavam reunindo alguns leprosos ali. Os leprosos, eles não podiam viver na convivência de outras pessoas. Eram considerados pela lei, está lá em Levíticos capítulo 13 e 14, eram considerados pela lei pessoas que não podiam conviver com outras. Eram considerados impuros. E havia ali uma grande concentração de leprosos. Pessoas que estavam ali à margem da sociedade. E a palavra de Deus nos diz que eles ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus,
Mestre, tem compaixão de nós. Algumas coisas a gente vai aprender aqui. Primeira delas, há muitas pessoas clamando e gritando para que o Senhor tenha misericórdia delas. Muitas, não são poucas. Muitas pessoas têm clamado e gritado para que nós tenhamos misericórdia delas. Os irmãos podem observar que a nossa cidade, a cada dia, tem chegado mais moradores de rua. Nós somos abordados aí agora todos os dias, jogo pela manhã, 8 horas da manhã, pessoas pedindo dinheiro. E essa semana um rapaz chegou para mim e falou assim: olha, eu não vou mentir para o senhor não, eu bebo uma cachaça, era 8 horas da manhã, eu bebo uma cachaça, então eu gostaria de pedir ao senhor se o senhor pode me ajudar com alguns trocados para eu comprar uma cachaça. E eu falei para ele: você acha justo eu te dar um dinheiro para você comprar uma cachaça a essa hora da manhã ainda? E ele ficou olhando para mim e disse assim: mas eu não estou mentindo para o senhor. Eu falei: mas o fato de você não estar mentindo para mim significa que eu devo ajudá-lo a tomar uma cachaça? Você precisa pensar na sua vida. Você precisa pensar naquilo que o Senhor pode fazer com você. E ele disse: mas eu estou precisando de ajuda. O Senhor tem algo para fazer no seu coração maravilhoso e extraordinário. Mas as pessoas não entendem isso. Elas querem ajuda para comprar cachaça, ajuda para comprar comida, ajuda para pegar um ônibus. E todos os dias e todas as horas nós encontramos pessoas pedindo assim. Pessoas que necessitam ser curadas. Há poucos dias atrás, um senhor me abordou e pediu dinheiro porque ele estava com câncer na boca. E a boca dele toda torta, ele mal abria a boca, várias cirurgias, um tumor na boca. E pedindo ajuda, eu disse: nós podemos ajudar. Aonde o senhor mora? E ele falou para mim: eu moro num sítio assim, assim e tal. E eu falei: o seu câncer na boca e na garganta é resultado de quê? Ele disse: de fumar muito. Isso com muita dificuldade para falar. Eu estou falando aqui, mas ele não falou dessa forma, porque a boca dele estava toda deformada. E eu disse: nós vamos ajudar o senhor com uma cesta básica. E ele então saiu de perto, e eu falei: olha, o senhor faz o seguinte, ali no CRAS. E eu falei: depois o senhor volta, me dá seu endereço para que nós possamos ajudá-lo. Ele disse que não tinha como levar. Ele saiu de perto de mim, andou 2 quadras, depois eu encontrei, fazendo sabe o quê? Fumando. E eu disse para ele: o senhor está com câncer na boca e na garganta por causa do cigarro. O senhor está fumando? Ele disse: pois é. E não voltou para me dar o endereço para que pudéssemos assistir com uma cesta básica. Os leprosos estavam ali e clamavam e gritavam a Jesus, dizendo: Mestre, compadece-te de nós. Tem sido muito comum ajudarmos pessoas e não vermos retorno. Concordam comigo? Tem sido muito comum ajudarmos familiares nossos e não vermos retorno. Tem sido muito comum ajudarmos vizinhos nossos e não vermos retorno algum. Tem sido muito comum como igreja ajudarmos famílias e não temos visto nenhum retorno. Porque há muitas pessoas que estão esperando resolver o seu problema momentâneo. E muitas vezes nós também agimos assim. Clamamos a Jesus de longe, porque não podemos nos aproximar. É interessante, irmãos, que aqui nós podemos também pensar sobre essa questão da enfermidade como o pecado que nos destrói. Quantas vezes, irmãos, nós não estamos vivendo uma situação de pecado em nossa vida, precisamos da intervenção de Deus em algumas áreas da nossa vida, mas nós clamamos a Jesus de longe, pedimos a Jesus de longe, não nos achegamos a Jesus, porque também não queremos ter a nossa vida transformada. Sabemos que Ele pode fazer, mas gritamos de longe: Jesus, tem misericórdia de mim, tem piedade de mim, compadece-te de mim. Mas o texto continua: ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. É interessante, irmãos, sobre esta palavra de Jesus, ide e mostrai-vos
ao sacerdote, porque toda pessoa, quando ela era curada de algum mal, de alguma enfermidade, sobretudo de alguma enfermidade que a colocava fora do convívio social, uma vez curada, ela precisava ir ao sacerdote, e o sacerdote que atestava se esta pessoa realmente havia sido curada. Esses homens pedem para ser curados, e diferentemente de outros textos da palavra de Deus, ou semelhante àquele que Jesus cospe no chão, faz lodo, unta os olhos daquele rapaz e manda que ele fosse ao poço de Siloé, aqui o Senhor manda que esses leprosos fossem até os sacerdotes. Jesus não os cura naquela hora. É interessante isso, né? Quantas vezes nós esperamos um milagre imediato da parte de Deus? Não é? Queremos que o Senhor resolva as nossas questões quando clamamos. Queremos que o milagre seja agora. Queremos que o Senhor faça agora. Queremos que a solução aconteça agora. Queremos agradecer agora. Queremos que o Senhor realize os nossos sonhos agora e hoje, nesse momento. O Senhor está trabalhando com a gente. A questão muitas vezes é que agradecer quando está tudo bom é fácil. Difícil é agradecer quando as coisas estão ruins. Agradecer com dinheiro no banco é fácil. Difícil é agradecer quando a gente está sem dinheiro. É fácil agradecer quando a mesa está farta, mas é difícil agradecer quando falta na mesa, né? Agradecemos quando temos saúde, mas difícil é agradecer quando estamos sem saúde. É fácil agradecer quando na nossa casa, a nossa família, tudo vai muito bem, mas é difícil agradecer quando alguma coisa não vai bem. É difícil, quando o nosso coração está apertado, amargurado. Mas o que eu tenho para agradecer hoje? Eu não sei se eu tenho algo para agradecer hoje. Eu estou chateado com as pessoas, eu estou chateado com a minha família, eu estou chateado com a igreja, eu estou chateado com Deus. Hoje até falamos sobre isso um pouco na classe, sobre Jó. Jó era grato a Deus mesmo num momento terrível de sua vida. O que é interessante, irmãos, que Jó, os seus amigos cutucaram ele e falaram para ele: fala com Deus, pergunta para Deus, onde foi que você errou, qual foi o pecado que você cometeu? E eles ficavam instigando Jó, e a Bíblia diz que apesar de todo o sofrimento de Jó, e tudo aquilo que ele abriu o coração diante de Deus, Jó não blasfemou contra Deus. Vai e fala aos sacerdotes. E sabe uma coisa interessante, irmãos? Aqui eles precisaram crer na palavra de Jesus. Como é que os sacerdotes iam receber pessoas leprosas? Eles não podiam nem se aproximar dos sacerdotes. O fato é que eles precisaram crer que enquanto caminhavam até os sacerdotes, eles seriam curados. Amém? Amém. Você crê assim? Eles precisaram crer. Era uma atitude de fé. Ide até os sacerdotes, vão lá e se apresentem ao sacerdote. E aconteceu que indo, eles foram purificados. Vá até os sacerdotes e se apresente a eles. Meus irmãos, muitas vezes na nossa vida, o que nós precisamos é agradecer antes mesmo de receber. Amém? Precisamos louvar a Deus antes de receber, porque se cremos que Deus é o Senhor, Ele fará. Se cremos que Ele é, como diz o escritor aos Hebreus, que o Senhor se agrada daquele que se achega a Ele, e Ele é galardoador, ou seja, Ele dá presentes àquele que o busca. Então, nós deveríamos agradecer mesmo antes de receber. Pedimos, mas agradecemos, suplicamos e ao mesmo tempo louvamos, choramos e mesmo assim glorificamos o nome do Senhor, porque o Senhor está conosco e o Senhor nos recolhe as lágrimas quando nós choramos diante dele e do seu altar. Eu coloquei uma palavra aí sobre os músicos, né? Algumas músicas nos entristecem, mas é para o nosso bem. Eu estava conversando uma vez com um amigo e ele estava falando assim: Renato, eu acho que ceia não devia cantar nem meio triste.
Ceia só tinha que cantar e no bonito, né? Porque é ceia. Jesus morreu por nós. Mas se Ele morreu por nós, e no momento da ceia estamos falando sobre morte, estamos falando sobre a humilhação do Mestre, estamos falando sobre Ele ter recebido sobre si os pecados de todos nós. Então não é momento de alegria, esse momento específico é momento de lembrança de quão pecadores nós somos. É momento de lembrança de quão flagelados éramos. É momento de lembrar o quanto Ele sofreu por nós. E veja que muitas pessoas destacam o sofrimento de Jesus como algo que deve ser exaltado, não somente pelo sofrimento. Nós exaltamos a Deus não é tão somente pelo sofrimento dele, pelos cravos, pela coroa de espinhos. Não, nós não estamos meditando sobre isso, nos entristecendo sobre isso. Sim, Ele sofreu na carne, mas o sofrimento de Cristo foi na alma. O que Jesus diz no Getsemane? Minha alma está angustiada até a morte. Olha só, a dor do Calvário, mas não era a dor dos pregos, era a dor da solidão. Os pecados meus e seus hoje, no dia 23 de novembro de 2025, estavam caindo sobre Jesus lá na cruz do Calvário. Então, aí nós cantamos canções: morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Sangue, sacrifício, morte. Vá até o sacerdote e se apresente a eles. E aconteceu que indo, eles foram purificados. Meus irmãos, quando a gente tem fé, à medida que caminhamos na direção da vontade do Senhor, nós vamos sendo o quê? Purificados. Amém? O escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas ele diz também que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Enquanto caminham, santifiquem-se. Enquanto caminham, santifiquem-se. Enquanto vão à escola, santifiquem-se. Enquanto estão no trabalho, santifiquem-se. Enquanto estão nas ruas, santifiquem-se. Enquanto estão nas atividades com os amigos, com os queridos, com os familiares, santifiquem-se. Enquanto estão vivendo neste mundo, santifiquem-se, porque a palavra de Deus nos diz, lá em Atos capítulo 2, a mensagem dos apóstolos que Pedro prega no dia de Pentecostes: salvai-vos desta geração perversa. Pastor, mas eu não sou pervertido. Não somos pela graça de Deus. Conversava com um morador de rua essa semana, e eu estava conversando com ele lá no chão, lá, estávamos conversando, e eu disse para ele: eu não sou diferente de você. Eu não sou diferente de você. O que me separa da rua como você está é a graça e a misericórdia de Jesus. Porque um dia eu dei meu coração para Jesus. Nós não somos diferentes dos alcoólatras, dos viciados. Nós não somos diferentes de nenhuma das pessoas, daqueles que estão encarcerados, daqueles que mataram. Nós não somos diferentes. Você não é diferente, eu também não sou, porque a nossa natureza, ela é pecaminosa e ela nos leva à destruição. Eu estava falando aqui sobre a música que penetra aqui na nossa mente, não é isso? E de repente você está lá com o pezinho até cantando, não é verdade? É a nossa natureza, é a sua natureza e a minha natureza. Nós somos assim, nós sentimos raiva, nós sentimos inveja, nós sentimos vontade de pegar um e estrangular. Nós sentimos vontade. Se deixar, a gente pega o outro, soca ele. É a nossa natureza. Nós somos assim. Queridos, a nossa natureza é como a natureza de um leproso. Mas a graça de Deus que nos invade o coração, quando nós damos o nosso coração para Jesus, é que nos transforma. Os adolescentes estudaram aí semana passada os temperamentos, né? Os temperamentos que são controlados pelo Espírito Santo de Deus. Ah, meus irmãos,
Falava com um amigo essa semana e ele estava dizendo assim: olha, o meu defeito é que eu sou assim, mas eu sou assim, aceite como quiser. Ele disse: mas se é seu defeito, o que precisa acontecer? Ele disse: eu acho que tem que mudar, né? Ele chegou à conclusão: eu acho que tem que mudar, né? Confundimos defeitos com qualidades. Achamos que sinceridade é uma qualidade. Sinceridade demais, irmãos. Quando ninguém pede, é complicado. Mas quando agimos com amor, o Senhor trabalha na nossa vida e faz de nós bênção na vida dos outros. Enquanto estão indo, são purificados. É isso que você quer? Ser purificado? Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Eu achei interessante essa expressão, vendo que fora curado. E eu fiquei pensando, pode ser que dos 10 que estavam caminhando, eles não estavam percebendo que estavam sendo curados. Quando a gente sofre, faz uma cirurgia, ou tem um machucado e a gente enfaixa, você sofre um corte ali, aí enfaixava aquele corte, aí chega no outro dia, o médico fala: amanhã cedo eu passo para fazer o curativo. Se tiver tudo bem, você vai ter alta. Aí você passa a noite naquela expectativa, né? Tem que estar tudo em ordem para eu ter alta do hospital, não é assim que funciona? Aí o médico vai lá e se enfaixa e fala: ó, não está muito bom não. Parece que está tendo uma inflamação aqui e você vai ter que ficar no hospital. Você fala: meu Deus do céu, que complicado é isso. Não é verdade? Mas quando nós vemos ali a cicatrização, a gente se alegra demais, muito, não é verdade? A gente se alegra e fica muito feliz, porque a recuperação está ótima, maravilhoso, estamos indo muito bem. Mas irmãos, quando nós estamos longe do Senhor, ou mesmo crendo nele, mas não depositando o nosso coração nele, a gente não percebe as mudanças de Deus na nossa vida. Porque a gente não está à disposição dele. O Senhor começa a trabalhar, mas a gente não percebe. O Senhor nos dá comida, mas a gente não é grato. O Senhor nos dá saúde, mas a gente não é grato. O Senhor nos dá amigos, mas a gente não é grato. O Senhor nos dá uma igreja, mas a gente não é grato. O Senhor nos dá a sua palavra, mas não somos gratos. O Senhor nos dá dons e talentos, mas não somos gratos. O Senhor nos sustenta todo dia, nos livra, nos dá da sua misericórdia, nos livra do mal, nos liberta do inimigo. Mas nós não somos gratos. Talvez, desses que caminhavam, os 9 nem perceberam que estavam sendo purificados. Pode ser. Mas na verdade, quando diz aqui, ó, e vendo que fora curado, ele reconhece que alguma coisa de extraordinário estava acontecendo na sua vida. A minha irmã mais nova, ela costuma dizer assim: foi Deus purinho. Aí eu brinco com ela, né? Porque existe Deus misturado, né? Não, é porque tem coisas que a gente tem certeza que somente Deus pode fazer. Não é assim, irmãos? Somente Deus pode fazer. Somente o Senhor fecha a boca do inimigo, amém, irmãos? Amém. Só Ele. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que diz assim: olha, cuidado com o que você fala, porque há poder em suas palavras. Eu fiquei pensando nisso. Gente, será que a minha palavra tem poder mesmo? Será que a minha palavra tem poder? É certo, irmãos, que algumas coisas que a gente fala influenciam as pessoas para o mal. Mas a sua palavra não tem poder. A palavra que tem poder é a palavra de quem? Do Senhor. E quando Ele fala que vai fazer, Ele faz. Porque Ele não mente. O Senhor, o que Ele fala, Ele faz, Ele cumpre. Quem somos nós, irmãos? Quem sou eu? Quem é você? Podemos declarar palavras que não são boas, palavras malditas, ou seja, ditas de forma errada, palavras maldizentes. Mas na verdade, a única palavra que tem poder de curar, de sarar, de modificar, de colocar para fora o inimigo das nossas almas, é a palavra do Senhor. E sabe, irmãos,
Essa questão que está em nós, que muitas vezes a gente acha que fala, que faz e que resolve, é que nos coloca num patamar de orgulho e a gente caminha. O Senhor começa a nos purificar, o Senhor começa a nos dar graça, o Senhor começa e vai nos dando a sua misericórdia e a gente não reconhece. E a gente começa a achar que fomos curados porque nós oramos, fomos curados porque nós fazemos. Eu fui curado porque eu fiz isso, eu recebi a bênção porque eu fiz aquilo. O meu trabalho, eu sou bem sucedido porque eu faço. Não fazemos nada. Se o Senhor não nos permitiu fazer. O que é necessário para termos um coração grato é sermos quebrantados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que aquele que sai semeando e o quê? Chorando. Não é semeando e rindo, não. Semeando e chorando, porque a semeadura ela é difícil. Quem foi criado na roça aqui sabe melhor do que eu. Eu não fui. Mas eu me lembro que nas férias a gente ia para a roça de alguns parentes. E não tinham posses não. Então arava a terra como? Com um animal. E o animal na frente arava a terra. E depois vinha plantando manualmente. E depois vinha fechando a cova. E depois vinha fazendo as ervas. E depois vinha limpando. E depois vinha regando para que pudesse dar frutos. Aquele que sai semeando, chorando, o que vai acontecer? Voltará sem dúvidas, diz a palavra de Deus, trazendo consigo os seus molhos, seus feixes. Sem dúvida, é o que a palavra de Deus diz. Mas a semeadura muitas vezes vai custar choro. A gente vai ficar lá de madrugada orando pelos filhos. Vai clamar, vai chorar. Pelos filhos, pelos netos, pelo marido, pela esposa. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. E aí, irmãos, quanto mais a gente se chega a Deus, Tiago vai dizer o quê? A chegar-nos a Deus e Ele se chegará a vós. E mais? Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo vacilante. Se converta ao Senhor. O Senhor faz e opera maravilhas. Então nós precisamos ver. Este homem viu, um dos 10 viu. A palavra de Deus diz: ele voltou dando glória a Deus em alta voz. Não é baixinho não, irmãos. Ele voltou glorificando em alta voz. Enquanto eu estava lendo essa passagem, eu estava me lembrando do cego de Jericó. Jesus entra em Jericó, e a palavra de Deus diz que o homem estava à beira do caminho, e ele gritava, diz o texto, em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E o texto diz que eles caminhavam, e aí tinham muitas pessoas, e ele gritava, diz o texto, e ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E Jesus mandou parar, e mandou chamar o homem. E a Bíblia diz que ele, de um salto, lançando de sobre si a capa, foi em direção a Jesus. Ele era cego, irmãos. Como é que o cego salta do nada e deixa sua capa? Ele tinha certeza que Jesus ia fazer algo por ele. Ele vai em direção ao Mestre. E é isso que a gente precisa fazer. E ele volta glorificando o nome do Senhor. Este homem havia sido purificado, e ele volta glorificando em alta voz. A gente precisa fazer com que as pessoas saibam o que Jesus tem feito na vida da gente. A gente precisa que as pessoas saibam, a sua família precisa saber, seus amigos precisam saber, seus colegas de escola precisam saber, seus vizinhos precisam saber, em alta voz, o que Jesus fez para você. Algum tempo atrás a gente morava numa casa lá no Rio de Janeiro e faleceu uma senhora próxima. Era madrugada. Nós acordamos com as pessoas chorando em alta voz. O choro era tão alto que a gente acordou. Desespero.
Mas a alegria, meus irmãos, tem que ter de igual modo a mesma efusividade de alegria quando o Senhor nos dá as vitórias. O coração alegre, o quê? O coração alegre? Então todo crente tem que ser o quê? Muito lindo, né? Todos vocês são belos, formosos, têm um sorriso no rosto. Seu colega de trabalho olha para você e fala, esses dias uma pessoa falou assim, o senhor tem uma aura diferente. Eu falei, o que é isso, negócio de aura? E eu estava feliz, sabe por quê, irmãos? Não é que eu fiz nada não, eu estava feliz porque a gente orou aqui na quarta-feira para Deus dar pessoas para a gente pregar a palavra. E Ele aceitou a palavra, ouvir a palavra. E eu fiquei feliz, porque foi resposta de oração, né? Então eu acho que eu estava com o rosto feliz por essa oportunidade. Aí ele falou assim, o senhor tem uma aura diferente. O que é isso aí de aura? Ele falou assim, uma coisa assim, nem ele soube explicar o que é. Eu sei que está na palavra, né? Mas se ele achou que era uma coisa boa, que o meu semblante estava bom, amém, né? Assim, irmãos. Mas como é que o seu vizinho vê você? Uma pessoa fechada, cara feia, uma pessoa que não sorri, que não fala bom dia. Eu acho que a gente tinha que falar bom dia para qualquer pessoa. Qualquer pessoa que a gente passa na rua, a gente tinha que falar bom dia, boa tarde, boa noite. Passou por alguém, bom dia. Mas a gente anda na rua e a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Não é assim? Só que todas as pessoas são o quê? Criaturas de quem? De Deus. Imagina você sair na rua e não encontrar ninguém. Morar num lugar que não tem ninguém. Estudar numa escola que é só você. Morar na sua casa, só você. Ia ser legal você estar num lugar que só existisse você? Ah, pastor, eu me dou muito bem comigo mesmo. Então alguma coisa está errada com você. Eu gosto de ficar sozinho porque eu me dou muito bem comigo mesmo. Queridos, a vida que o Senhor nos dá é uma vida de relacionamentos. E a oportunidade que Deus nos dá da gente poder edificar e abençoar outras pessoas. Um sorriso que você dá para alguém um dia ruim dessa pessoa, ela ganha um dia. Sabia disso? Mas tem dia que a gente está azedo, não tem? Tem dia que nem a gente está se aguentando, não é, irmão Orlando? Tem dia que nem a gente quer ficar perto da gente. Tem dia que nós estamos assim, meu Deus do céu, que dia é esse? Mas isso não é regra, irmãos, é exceção. O crente tem que ser feliz porque no seu coração Jesus habita. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Prostrou-se, rosto em terra, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Olha só. É interessante, eu estava vendo alguns comentaristas falando sobre isso. Eles estavam dizendo que provavelmente dos 10, só esse era samaritano. Só esse. E aí se cumpre a palavra de João que diz, em João capítulo 1, versículo 12, que diz o quê? Veio para o que era e os seus não o receberam. Conheciam a respeito de Deus, conheciam a respeito da lei, mas queriam a bênção, mas não queriam Jesus. Queriam a cura, mas não queriam Jesus. Queriam ser purificados, mas não queriam Jesus. Mas o estrangeiro, ele voltou. O estrangeiro veio ter com Jesus e prostrou-se com o rosto em terra, agradecendo, louvando e glorificando. Ele era estrangeiro, mas isso não importou para ele. O que importou foi que ele recebeu a graça de Deus sobre a sua vida. Ah, meus irmãos, nós merecemos? Não, não merecemos. Por isso é graça, por isso é favor, por isso é bênção de Deus. Então, nós vamos ver aqui, ó, Jesus lhe perguntou, não eram 10 os que foram curados? Pergunta retórica, aonde estão os 9? E essa pergunta aqui não foi feita para eles, não, irmãos. Está registrada na palavra de Deus para que nós pudéssemos refletir. Não é para ele. Ele podia ter dito para Jesus, olha, eu não sei dos outros, eu sei que eu estou aqui. Jesus está fazendo essa pergunta para que nós saibamos se
se fazemos parte deste um que voltou para agradecer, ou dos 9 que não consideraram o milagre de Jesus. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Nós também somos estrangeiros. Ele veio para os judeus, eles não quiseram. Mas nós hoje temos o privilégio de sermos o novo Israel de Jesus. Amém? Amém. Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Pedro vai dizer que antes nem nome tínhamos, mas agora temos um nome. Agora fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E aí Jesus diz para este homem: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que relação há entre a cura, a fé destes homens em ir ao sacerdote e receber a salvação? Que relação há nisso? As pessoas, eu e você, nós temos fé porque o Senhor nos capacitou desta fé para a vida. As pessoas abrem um comércio e creem que as coisas venderão. Você estuda e você crê que na hora da prova você vai lembrar do que você estudou, certo? Então você tem esta crença. Você acredita que vai dar tudo certo. Você vai fazer uma viagem. Você é uma pessoa otimista. Deus coloca em todos nós a capacidade de crer. Senão a gente não sai para lugar nenhum, né? Não vou sair de casa porque está muita violência. E olha, eu não vou fazer isso porque vai chover. Eu não vou fazer aquilo. Então o Senhor nos capacita desta oportunidade de acreditar que as coisas vão dar certo. Mas eles precisavam ter fé para saber quem de fato os havia curado. Cristo. Paulo vai dizer em Atos capítulo 4, versículo 12: porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelo qual sejamos salvos. Quem é? Jesus. Paulo vai dizer quando escreve aos Filipenses no capítulo 3: Deus lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para quê? Para a glória de Deus Pai. A gente tem orado aqui nas quartas-feiras, nas reuniões de oração, clamado ao Senhor. E o pastor sempre tem perguntado o quê? Quando você pede oração por alguém que está doente, ele é crente? Ele é convertido? Sabe por quê, irmãos? Eu fui capelão hospitalar, visito hospitais, oro por pessoas para que elas sejam curadas. Mas se forem curadas do físico e não forem curadas da alma, não serão salvas. Seu vizinho, seu parente, seu amigo, por quem você ora para que seja curado, você tem que apresentar para ele a palavra de Deus. Pode ser que não seja curado do físico, mas será curado da alma. Pouco tempo antes de eu deixar o ministério lá no Rio de Janeiro, eu conheci um senhor que se converteu na nossa igreja. Eu estou terminando com essa palavra. Ele chegou num culto, ouviu a mensagem, na hora do apelo, ele veio à frente e ele disse: eu quero entregar o meu coração para Jesus. E eu disse: você entende o que significa entregar seu coração para Jesus? Ele disse: sim, eu quero entregar meu coração para Jesus. E depois que terminou o culto, eu sentei para conversar com ele e disse: pastor, eu estou morrendo. Eu tenho câncer. E o câncer se alastrou pelo meu corpo. Eu estou com câncer nos ossos da face, do meu pulmão. E meu caso não tem mais jeito. E eu disse para ele: mas você está entregando o seu coração para Jesus porque você quer ser curado? Ele disse: não, pastor. Eu estou entregando meu coração para Jesus, porque eu sei que eu posso não ser curado do físico, mas eu quero receber a cura na minha alma.
Eu quero ter a certeza absoluta que o dia que eu deixar essa vida, eu vou encontrar com Jesus na vida. Eu acompanhei esse homem até nos últimos momentos da vida dele. Ele morreu. Mas eu tive a certeza, pelo seu testemunho, de que ele foi morar com Jesus. Tantas e tantas pessoas, irmãos, por quem a gente tem orado para que sejam curadas, mas não reconhecem a graça e a misericórdia de Deus. Não voltam para agradecer. E por isso, não recebem a salvação do Senhor. Vamos lá. Se você já recebeu a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, então seja grato. Enquanto caminha, seja purificado para a glória de Deus. Mas se você ainda não deu seu coração para Jesus, hoje é a noite de você dar a sua vida para Ele, recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador, reconhecendo que tudo o que você tem até hoje e todas as bênçãos vieram dele, mas de hoje em diante você quer viver para Ele verdadeiramente, para a sua honra e para a sua glória. Então, se você quer entregar seu coração para Jesus, eu gostaria que você orasse comigo. É uma oração simples, mas precisa ser do profundo da alma, porque isso significa o seu retorno à presença de Jesus, prostrando-se com o seu rosto em terra e glorificando o nome do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz por mim. Obrigado pelo teu sangue derramado para a minha salvação. Obrigado porque o Senhor me purifica dos meus pecados. E nesta noite eu me entrego o meu coração ao Senhor, declarando que sou uma pessoa pecadora e somente o teu sangue pode purificar. Eu convido Jesus para entrar no meu coração e fazer de mim uma nova criatura, porque eu quero louvar e servir a Ti por todos os dias da minha vida. Ó Deus, receba o meu coração e a minha alma. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vocês colocar de pé.
desafiar você hoje a parar de reclamar. Pare de reclamar. Graças dou, agradeça ao Senhor. Você levanta cedo, agradeça ao Senhor. Você levanta mais tarde um pouco, agradeça ao Senhor. Louve a Deus. Você está enfermo, Deus te dá remédio. Te dá condição de ir ao médico, agradeça a Deus. Ele te dá cura. Você está sozinho, Deus te dá família, Deus te deu a igreja. Você tem a família de Deus. Para de reclamar. Para de reclamar. Para de reclamar da comida. Para de reclamar que chove. Para de reclamar se está fazendo sol. Para de reclamar. Vamos parar de reclamar, irmãos. Vamos só agradecer em nome de Jesus. Agradeça a escola que você estuda, os professores que você tem. Agradeça a Deus. Louve o Senhor pelo seu trabalho, seus colegas de trabalho, até aqueles que pegam no seu pé. Louve o Senhor pela vida deles. Louve a Deus pela sua casa, pelos seus filhos. Está dando trabalho, seu filho, seu esposo, sua esposa. Louve o Senhor pela vida deles. Eles existem, e se existem, ainda há esperança de que sejam transformados pela graça e misericórdia do Senhor. Louve a Deus, você está aqui. Louve a Deus. Há traumas no seu coração? Todos nós temos algum. Vamos entregar tudo nas mãos de Jesus. Vamos entregar tudo no Senhor. Ele vai transformando. Ele vai modificando. Agradeça a Deus aonde Ele te colocou, porque você é luz. Você é bênção. O Senhor vai usar você para a honra e glória do nome dele. Vamos orar. Vem cá, irmã Simone. Vou orar. Continue com os olhos fechados. A irmã Simone vai passar por uma cirurgia amanhã. Eu quero orar pela irmã. Vamos orar. Pai Santo, abençoe tua serva, Senhor. Amanhã ela vai passar por uma cirurgia. E a Deus, que as mãos dos médicos sejam as tuas mãos. Que a tua serva, Deus, seja guardada pelo Senhor. Sua recuperação seja breve. E logo ela possa estar louvando o teu nome, ó Deus, restaurada para a honra e glória do Senhor. Abençoe, a Deus, todas as famílias aqui. Abençoe, a Deus, todos os casamentos aqui. Abençoe todos os filhos, ó Pai, maridos, esposas. Abençoe todos os lares, meu Pai. Atenda, Senhor Deus, cada um segundo a tua vontade. Que a tua bênção, ó Deus, seja em cada um dos corações. E que o Senhor, ó Deus, nos permita ser gratos ao Senhor. Que deixemos a vida sem graça para viver a graça de Deus. Que deixemos a murmuração para sermos homens e mulheres que agradecem ao Senhor. E que todos vejam em nós o brilho de Jesus. Nós oramos assim, Senhor, suplicando que o teu amor maravilhoso, que a tua graça, que a comunhão, que a doce e eterna consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui e com todo o teu povo espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para o sempre. Amém. Agradeça a Deus pelo irmão que está